Então, bom dia, os alunos aí do primeiro ano do Técnico Agropecuário Integrado, que é o professor Jardel. Nós vamos falar hoje da segunda aula do curso da disciplina de olericultura, tá? O assunto hoje vai ser sobre hortas. Então, todos vocês já devem ter ouvido falar sobre hortas, né? Ter trabalhado com algum tipo de horta. Então, hoje nós vamos passar o conceito para vocês, vamos falar dos tipos de hortas, como que a gente faz o dimensionamento da horta, ou seja, determina o tamanho de uma horta para uma certa família, por exemplo, a classificação das hortas, a classificação das hortaliças, o planejamento da horta, os elementos necessários para a produção de hortaliças e as etapas de implantação da horta. Então, esse aí vai ser os assuntos hoje. A gente pretende aí ter de 50 a uma hora de aula, tá? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo bem aí? Tudo ok? Posso começar? Só responde o microfone. Sim, Sim. Oi. Tudo bem, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, turma, é o conceito de horta. O que seria uma horta, tá? Então, horta é o local onde são cultivadas hortaliças e outras plantas, como ervas condimentares e aromáticas, né? Então, vai ser cultivada ali o alface, vai ser cultivada a couve, mas também vai ser cultivada ali o hortelã, tá? A salsa, dentre outras. Então, as hortas, em geral, elas são feitas nos quintais. Então, muitas pessoas têm esse hábito, né? A primeira foto aqui é um exemplo, em terrenos próximos de casas e cidades, mas também pode ser instalados em terrenos maiores, né, ou ainda em vasos e caixotes. Então, aqui é interessante, a gente fala muito hoje de jardim vertical. Eu sempre motivo muito os nossos alunos, né, talvez pode ser um trabalho prático de vocês, a gente pode fazer isso aí, às vezes, com pallets, né, usados, ou às vezes com caixas aí de madeira que a gente pode construir, ou às vezes a gente pode comprar aqueles vasinhos plásticos, né? Então, geralmente, aí na disciplina de olericultura, eu passo um trabalho prático para vocês, que é fazer uma horta aí com 3 ou 4 aí plantas condimentares e aromáticas, tá? E eu sempre vejo ali se está fazendo o manejo correto da irrigação, se está tendo doença ou não, como que está o estado aí das hortaliças. Isso aí vai ser legal para vocês também, para vocês desenvolverem aí o gosto aí por cultivar as hortaliças, tá? Então, eu devo estar disponibilizando esse trabalho prático na próxima aula. Então, vocês vão poder fazer no quintal, no solo aí, se vocês não tiverem um quintal, vocês podem fazer na parede, tá? No esquema de caixotes, ou naqueles vasos, ou em vasos, né? Se você não tem os caixotinhos, você pode fazer também em vasos. Ah, mas não tem dinheiro para comprar vaso. Vocês podem fazer em latas, né? Seja lata de leite, lata de. Então, assim, não vai ter desculpa, né, turma, para não fazer. Então, eu vou estar passando para vocês. Ah, mas não tem dinheiro para comprar semente. Pode fazer ali com a cebola, pode fazer ali com a muda, né, que você consegue ali extrair da própria cultura que você usa em casa, tá? Então, deixa eu sair aqui para me dar autorização para esse aluno. Então, isso aí vai ser um trabalho prático que eu vou passar para vocês fazerem na próxima quinzena, tá bom? Então, vai ser bastante interessante. Mas primeiro eu quero explicar para vocês como é que funciona essas hortas. E da mesma forma, essas hortas, muitas das vezes, elas estão localizadas ali próxima à cidade. Por que próxima à cidade? Porque o transporte ali da colheita até o consumidor final, ele tem que ser feito de forma rápida, né? Então, quando está posicionado ali próximo à cidade, geralmente esse transporte ele é feito de forma mais fácil. Ou às vezes é comum, tá? Não sei se tem aqui em Cristalina, mas a cidade que eu morava, em Tumbiara, a gente tinha 2 ou 3 hortas dentro da cidade que o pessoal comercializava diretamente para o consumidor. Ou seja, o cara parava o carro lá na avenida, descia e escolhia ali na hora mesmo e já fazia a venda direta ali ao consumidor. Então, essas hortas dentro da cidade ou próximas às cidades, elas possibilitam tanto a venda direta ao consumidor, como também você, por exemplo, transportar de forma mais rápida dessa horta até o supermercado ou verdurão. Então, quanto mais próximo à cidade, melhor essa logística. Então, boa parte das hortas, elas são mais próximas.
Ah, professor, eu consigo fazer em área maior e mais longe? Claro, você pode usar um caminhão refrigerado, você pode usar uma embalagem adequada, e aí você também consegue fazer esse transporte, tá bom? Continuando, turma, de onde que vem essa palavra horta? De onde que surgiu esse nome, tá? Vocês já sabem que muitas das palavras que nós temos no vocabulário português são de origem latim, e a horta, ela também teve essa origem do latim, tá? Veio de hortus. E o que que significa esse hortus? É uma propriedade cercada de muros, um horto, um jardim. Por que cercada de muros? Imagina vocês antigamente, né, as hortas, como que eram, tinha muitos animais, tinha porco, galinha, tinha animal silvestre, então sempre era comum o pessoal proteger essas hortas aí com muros, tá? Então, por isso que veio dessa palavra hortos, de muros, horto ou um jardim. O jardim ali também fica próximo à casa, é onde o pessoal geralmente cultivava as suas hortas, tá? Então, vem dessa palavra hortos, que vem de muro, horto ou jardim, tá ok? Então, é interessante a gente saber as origens. Então, as hortas antigamente, lá na época da Grécia Antiga, então eram próximas às casas, cercadas às vezes com um pequeno muro, para evitar ali a entrada de animais e de outras pessoas ali que possam usurpar ali as hortaliças, tá bom? Os tipos de hortas, então, depende muito, tá, turma? Do tamanho dessa horta, depende do número de hortaliças cultivadas, se você tem alface, couve, almeirão, cebolinha, então, e principalmente do objetivo dessa horta, né, que varia da exploração comercial ao consumo doméstico. Então, aqui uma classificação que é bastante usada para os tipos de hortas é essa que está aí em verde, tá? Eu peguei até do nosso livro-texto, da nossa apostila, lá a gente tem caseiras ou domésticas. Então, a horta considerada caseira ou doméstica é de 50 a 500 metros quadrados. Só relembrando a vocês o que é metros quadrados. Então, você pega aqui uma horta de 10 metros quadrados. Se a gente tem essa horta com 5 metros de comprimento, e se você tem 10 metros de largura, você pega a área do retângulo, né, que é a base maior vezes a base menor. Ou seria 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá quanto? 5 metros vezes 10 metros, 50 metros linear. Então, uma horta de 50 metros quadrados, desculpa, ela vai ter 5 metros linear por 10 metros linear. 5 vezes 10, 50. Ou 25 metros de comprimento e 2 metros de largura, que também vai dar os 50 metros quadrados. Então, o metro quadrado, que esse metrozinho aqui ao quadrado, ele sempre representa ali a distância, o maior versus o menor, tá? Entenderam aí o que é uma horta? E 1 metro, pessoal, é mais ou menos um passo de uma pessoa adulta, tá? Então, se você não tem a trena ali para medir, você pode medir por passos. Então, se eu quiser fazer uma horta de 50 metros, eu vou dar ali 10 passos por 5 passos e marcar. Eu vou ter mais ou menos ali uma horta de 50 metros quadrados, tá bom? Então, são hortas pequenas, né? Falando aí de 10 passos por 5 passos de 50 e 100 passos por 5 passos ali, se for 500, por exemplo. Então, são hortas bem pequenas, por isso que elas são chamadas de caseira ou doméstica. Qual que é o objetivo dela? Produzir ali verduras para a família, né? Ou seja, para aquelas pessoas que vivem ali na casa. Outra horta, um pouquinho maior, é a horta comunitária, tá? Então, essa horta, ela tem até 500 metros quadrados, como faltou quadrado aqui, já é uma horta que atende uma quantidade maior de pessoas, a comunidade, né? Que é um grupo de pessoas que vive ali na vizinhança. Então, a horta um pouco maior aí, até 500 metros quadrados. A horta escolar ou institucional, que o objetivo ali é atender a escola ou o Instituto Federal, por exemplo. É uma horta ali de até 100 metros quadrados, uma horta bem pequena também, para atender ali escolas ou institutos. Inclusive, a gente tem um projeto, né, que a gente constrói hortas nas escolas públicas aqui do município de Cristalina. Nós paramos devido à pandemia, tá? É um projeto que a gente chama de extensão. A gente leva o ensino
até as escolas daquelas comunidades aqui da nossa cidade. Pequena horta comercial, aí já é uma horta destinada aí ao fornecimento de verduras, hortaliças para supermercados, verdurões, mas não é uma escala muito grande, tá? É para atender 2 supermercados ou verdurões. Então, ela varia ali de 500 metros quadrados a 1.000 metros quadrados, então ela já é maior um pouco. A grande horta comercial, que é daqueles produtores que atendem alguns estabelecimentos comerciais, ela varia ali de 0,1 ou mais hectares. O que é hectare, pessoal? 1 hectare. 1 hectare é o tamanho de um campo oficial de futebol. Se você for no estádio aqui do Cristalina, ali entre as linhas, ali tem 1 hectare. Então, 1 hectare é uma área de 10.000 metros quadrados. Ou seja, é uma área um pouco maior, né? Um tamanho de um campo. Imagina uma horta do tamanho de um campo de futebol. Essa horta aí, ela é chamada de grande horta comercial e atende ali ao comércio ali da cidade. Outra horta maior ainda é a horta industrial, que aí atende a indústria. Geralmente a indústria faz o processamento dessas hortaliças. Vamos pegar o tomate. Então, o pessoal colhe o tomate para fazer o extrato de tomate. Então, isso é uma horta industrial. Você precisa de uma área bem maior ali para atender. É um tamanho de 2 a 10 hectares, ou seja, de 2 a 10 mil metros quadrados, ou de 2 a 10 campos de futebol. Tá ok, pessoal? Então, vocês entenderam as diferenças entre horta caseira, horta comunitária, a horta escolar? Não é só o tamanho, mas é a finalidade. Então, aqui, além de ser pequena, ela vai atender o quê? A família, a casa. Aqui vai atender a comunidade, é uma horta um pouquinho maior, mas que atende ali os vizinhos, aquela comunidade ali. A horta escolar, que o objetivo é fornecer verduras para a escola ou o instituto, tá? A pequena horta comercial, que é para atender um comércio, tá? Ou máximo 2. A grande horta comercial, para atender alguns estabelecimentos comerciais. E a horta industrial, que já é para atender a indústria como um todo, tá? Então, geralmente, o pessoal comercializa isso aí para a indústria, às vezes para o Serasa, e por aí vai. Tranquilo? Posso continuar? Estão ouvindo bem? Beleza, obrigado pela confirmação. Então, aqui está trazendo algumas fotos, né? Então, da horta comercial. O professor me explica por fotos aí, para mim conseguir visualizar melhor. Aqui um exemplo, turma. Ela é voltada para a produção de determinados tipos de hortaliça para vendas, e o fim dela é lucrativo, né? Trazer renda para o produtor. Há muitas hortas comerciais que produzem somente tomate. Então, às vezes, você chega lá na horta, o cara especializou em tomate, ou às vezes especializou em pimentão. Então, todo o sistema de irrigação, toda a aplicação de adubo, controle de pragas, de doenças, é feito aí de forma específica para o tomate e o pimentão. Alguns são especializados em produção de hortaliças folhosas, é o caso aqui, ó, alface, rúcula, agrião. Então, isso aqui já é uma horta comercial, já é uma horta bem maior, tá? Não uma horta comunitária e muito menos uma horta familiar. Então, são hortas aí já comerciais. Deixa eu autorizar aqui, um aluno entrou. Bem-vindo, Carlos. Então, vamos continuar. A horta doméstica, né, que eu falei para vocês que eu vou passar aí um trabalhozinho, vocês fazerem uma pequenininha horta, né, não é desse tamanho, mas talvez desse aqui vocês consigam fazer. Pode fazer em telha, né, um exemplo. É uma horta que se determina a produção de hortaliças para o consumo da própria família, na maioria das vezes localizada no quintal da sua casa, tá? As hortas domésticas são, em geral, estabelecidas em pequenos espaços, com uma grande variedade de hortaliças. Para atender, né, pessoal? Tem o alface, tem a cebolinha, tem a rúcula, tem o hortelã. Então, você consegue ali, vou fazer um tempero, vou fazer um condimento, você tem ali pronto, né? Pequenos espaços, grandes variedades de hortaliças, principalmente aquelas preferidas, né? E consumidas ali pela família. Tem gente que gosta de repolho, tem outros que não gostam, couve, a mesma coisa. Então, a gente vai produzir o que nós gostamos, o que a família gosta, tá? Inclui aí também as plantas aromáticas e as medicinais. Aquela sua avó que gosta de fazer um chazinho, a sua mãe,
Então, a gente tem que dar preferência para esse tipo de planta, né? Perguntar aí para a família, para a gente produzir a hortaliça que o pessoal gosta de consumir, tá bom? Então, essa é a horta doméstica. Então, são várias hortaliças, é um tamanho pequeno, tá? Para atender a família e os gostos da família. A comercial, não. É um tamanho maior, mais especializado em uma cultura, pode ser o tomate, pode ser lá o pimentão, ou pode ser ali umas folhosas como alface. Então, você verifica bem que as características, elas mudam, né? E a forma de você manejar doença, praga, também muda. Aqui é legal, eu trouxe de uma reportagem, tá? Eu peguei na internet, fala o seguinte, pessoal, as hortas domésticas, elas voltam a ser importantes. É muito comum você ir em uma casa, outra, e você hoje verificar lá no quintal, na parede, algum tipo de horta. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que tem essa horta no quintal, que tem essa horta na parede. Então, elas voltaram a ser importantes. Por que que elas são importantes? Primeiro, o acesso das famílias a esse grupo de alimento é mais fácil, né? A horta está ali dentro de casa, então você não precisa de ir no supermercado, não precisa ir no verdurão, você não precisa pegar fila, você não precisa correr risco de pegar Covid. Então, está ali, na porta da sua casa ali, você já tem, dentro da sua casa, você já tem esse alimento. Então, o acesso ali é muito mais fácil, né? A gente está fazendo almoço, quer colocar uma verdura. Ah, Jardel, vai lá no supermercado comprar alface. Não, alface está ali, sai ali e pegar. Também pela crescente preocupação da população em adotar hábitos saudáveis e ter qualidade de vida, nós sabemos que as plantas, elas têm baixa caloria, né, as verduras, elas são ricas em vitaminas e minerais, e elas são saudáveis, são ricas em fibra e por aí vai. Então, viver mais, viver melhor é consumir alimentos ali saudáveis. No caso das verduras, com certeza você vai estar consumindo ali um produto mais saudável, né? Mantendo o seu peso, mantendo a sua qualidade de vida. Ao instalar uma horta doméstica, as pessoas melhoram a alimentação, né? Às vezes aquele arroz com feijão e carne vai ser um arroz com feijão e carne e alface, arroz, feijão, carne e couve. Então você melhora a sua alimentação, você torna a alimentação mais nutritiva. Recupera o prazer de produzir seus próprios alimentos. É muito bom, pessoal, você entregar um pé de alface para sua mãe, para o seu pai. Isso mostra que você está aprendendo, que você está tendo cuidado, tá? Que esse curso que você está fazendo no IF Goiano, ele não está ensinando só português, matemática, história, geografia, ele está ensinando isso, mais outras coisas, e uma dessas coisas é você produzir seu alimento aí para a sua família. Então, é muito satisfatório, né, quando você pega ali o alface, entrega para sua mãe ali, ou pega a couve ali e entrega ali para sua mãe. Então, é muito interessante isso, tá? Garante a procedência e a qualidade das hortaliças, além de ter uma atividade física e de lazer. Então, você produzir seu alimento, você pode ter uma atividade física, você não fica parado ali na frente da tela do celular, você sai, você irriga, você planta, você faz o transplantio, você prepara o solo. Isso aí também é lazer, né, pessoal? É muito importante aí para vocês terem essas atividades físicas e de lazer. Faz bem aí para a mente de vocês também. Um exemplo, né, de uma horta bem simples, feita de PVC, já com um sistema de irrigação. Isso aqui é um sistema hidropônico, né, que o pessoal produz ali sem solo, só com água. Então é bem interessante aí para vocês produzirem esses alimentos aí em casa, tá? Olha aqui, pessoal, eu trouxe aí um vídeo no YouTube, tá? Para vocês verem como que a gente pode produzir de forma correta as nossas hortaliças, tá bom? Oi, meu amor. Pode. Deixa eu jogar aqui para vocês. Desculpa, minha filha. Vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, tá? Mas é um videozinho de 2 minutos. Olha, pessoal, como que a tecnologia chegou hoje no campo, né? Olha como o pessoal consegue produzir uma grande quantidade de alface, fazendo ali uma estrutura, né, de madeira e PVC. Sem solo, sem nada, tudo via irrigação. Então, hoje,
vocês terem uma ideia aqui, além desse sistema que vocês estão vendo aqui, nós já temos sistemas que conseguem produzir com iluminação artificial, ou seja, dentro de um prédio com luz violeta, e você, dentro de um prédio, o pessoal está produzindo uma quantidade muito grande de alface ali para atender parte do comércio ali, por exemplo, nas grandes cidades em São Paulo. O pessoal construiu um barracão industrial e foi colocando alface ali em andar para poder produzir alimento, né? Tudo com energia artificial. Então, você tem um timer lá que liga e desliga ali automaticamente, tá? Beleza, pessoal. Vocês viram como que é a tecnologia? Como que é avançado? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo online, né? Beleza. Vamos continuar aqui. Tranquilo. Então, do mesmo jeito que você tem uma escala maior, você pode fazer uma escala menor. Eu trouxe para vocês, lá no nosso Moodle, uma reportagem sobre a produção de hortaliças em estufas de alta tecnologia. Nós vamos ter uma aula só sobre produção de hortaliças em ambiente protegido, tá? Eu quero que vocês vejam que, além da nossa horta caseira, nossa horta industrial, nós temos outras formas de produzir energia, hortaliça, inclusive sem o uso ali do solo, né? Só com água e nutrientes. Então, a gente vai ter uma aula só sobre hidroponia, depois nós vamos ter uma aula sobre cultivo em ambiente protegido, tá? Outra forma de classificar as hortaliças, pessoal, pelo tipo de horta, as hortas, né? Os tipos de hortas. Então, o sistema de produção. Nós temos o sistema de produção convencional e orgânico. Ah, professor, qual a diferença entre o sistema de produção convencional e o sistema de produção orgânico? Então, o preparo do solo, né? Na agricultura convencional, você usa ali a aração e gradagem do solo em grandes extensões e de forma intensiva. Ou seja, é muito comum o pessoal utilizar ali solo exposto, né? Então, o solo está ali gradeado e solo com pequenos tamanhos, pequenas granulaturas, né? Então, o solo ali, que quando chove, geralmente lava tudo. Então, essa é a agricultura convencional. Na agricultura orgânica, esse solo é tratado com organismo vivo. Você adiciona palha, você adiciona casca de ovo, você adiciona esterco, você adiciona piso. Ou seja, é um organismo que você tem que alimentar ele para ele continuar vivo, né? Os micro-organismos, minhocas. Então, é diferente do que aquele que você passa a aração, passa a grade, faz o controle de plantas daninhas com herbicida, e aí você joga adubo. Ali não. No orgânico, você adiciona ali materiais nutritivos ali para alimentar esses micro-organismos do solo. A adubação no sistema convencional, ele é o uso de adubos químicos em larga escala, então você compra os fertilizantes, e na agricultura orgânica, você usa os adubos orgânicos, que eu falei para vocês, casca de ovo, resto de alimento, você usa ali o esterco bovino, você usa ali também o piso de frango, ou seja, isso são adubos orgânicos, tá? Que vêm de animais, vêm de plantas, restos de alimentos, e os outros não. Adubos químicos são aqueles que você compra, né, nas casas agrícolas, que já vem preparado ali de fábrica, tá bom? Controle de pragas e doenças. São insetos que atacam suas plantas e doenças. As plantas também, elas ficam doentes, né? Então, na agricultura convencional, você usa os produtos químicos. Então, são pesticidas para matar os insetos e nematóides, os inseticidas, que são os insetos, e os fungicidas, né? Então, pesticidas são pestes, que pode ser inseticidas e fungicidas. Aqui para insetos, inseticidas e fungicidas para doença. Então, nesse caso aqui, a gente compra esses produtos, eles são tóxicos, né, eles podem causar mal ao ser humano, então, não é recomendado, por exemplo, numa horta doméstica, você usar inseticida e fungicida, principalmente se for dentro de casa, né, porque são produtos tóxicos. Já na agricultura orgânica, você faz o controle à base de medidas preventivas e produtos naturais, você utiliza ali um extrato de uma planta, você utiliza ali
uma planta que é mais resistente àquela determinada praga que tem na sua região. Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês. O controle de ervas, de plantas daninhas. O mato é considerado uma erva daninha, então você faz o controle químico com herbicidas, né? Na maioria dos casos. Herbicidas são produtos que você aplica na sua lavoura que mata as plantas daninhas, ou seja, o mato, mas que preserva a sua planta. Ele é seletivo à sua planta, né? Por exemplo, ele vai controlar somente a planta daninha e não vai matar ali, por exemplo, o tomate, tá bom? O mato é considerado como um amigo da plantação na agricultura orgânica, controle preventivo, manual e mecânico. Então, nesse caso da agricultura orgânica, você pode ter algumas plantas de mato ali no meio da sua lavoura, que você não vai ter que ficar jogando herbicida, você vai manejar, você vai fazer uma roçagem, ou você vai fazer, quando for uma planta muito grande, arrancar de forma manual, você vai fazer um manejo ali que a gente chama manejo preventivo, tá? Os sintomas ao meio ambiente, poluição das águas e degradação do solo na agricultura convencional. E no caso, então é comum, né, você faz aração, faz a gradagem, aí vem a chuva, lava aquilo tudo, você joga inseticida, você joga adubo, então isso vai parar lá na água, vai poluir a água. No caso da agricultura orgânica, não, você vai fazer ali a preservação do solo e das fontes de água, né, você não vai usar adubo químico, você não vai usar inseticida, fungicida, você vai fazer o manejo de plantas daninhas sem usar o herbicida. Então, nesse caso aí, você vai preservar o seu solo e você vai preservar também a sua fonte de água, evitando, assim, a poluição com agentes tóxicos, né? Então, a agricultura orgânica, ela é uma agricultura ali bem mais, que a gente fala, sustentável, tá bom? Pessoal, me dá um exemplo de uma horta orgânica que a gente fala de sustentável. Então, eu trouxe mais esse videozinho pequenininho, turma, do YouTube, tá? Para vocês verem como que funciona uma horta sustentável, tá? Vocês podem dar um Ctrl+C, o link aqui hoje não está carregando. Eu vou jogar lá na minha página de internet, tá? Vocês conseguem visualizar esse vídeo aí também em casa. Vou colocar aqui que às vezes o som fica ruim para vocês, tá? Então, vamos esperar essa propaganda. Então, aqui é um shopping, né, pessoal? Lá em São Paulo, tá? Então, o pessoal pega o resto de alimento lá do restaurante, tritura. Olha que bacana. Então, o pessoal pega lá o resto do alimento, né? E tritura ele no shopping e leva lá para o telhado do shopping. Então, eles fazem 300 refeições, são 300 toneladas de lixo que são geradas, que não vão para o lixo, que vão lá para o teto, né? Então, eles mostrando ali que fazem a reciclagem, né, do lixo, e tudo que é orgânico, tudo que é alimento, eles levam ali para compostagem com minhocas, faz a compostagem, depois tritura e leva lá para, eles triturando ali, usa a bitoneira e coloca ali alguns produtos, né, para ajudar os micro-organismos ali do solo. Então, aquele solo ali fica fértil, e dali eles tiram e jogam ali nos vasos, né, o pessoal pegando aqui o solo, jogando ali, batendo ali, né, ainda, o resto de alimento, ali o esterco, né, que é produzido, o solo final. Olha como que é fértil também. São feitos os próprios baldes, né, que são de alimentos, e vai levando lá para a cobertura do shopping, né. Então, ali o pessoal colocando, ou às vezes faz os canteiros, né, olha que alface bonito. E esse alface aí que é produzido no shopping, né, ele volta lá para o próprio shopping para alimentação. Então, alimento sem agrotóxicos, é um alimento sustentável, então eles não usam o próprio resto de alimento é rico em nutrientes, então você não precisa fazer aplicação de nutrientes, é orgânico, aqui a gente não tem pragas e doenças, né? É muito alto, uma condição desfavorável a pragas, e você não precisa jogar o lixo fora, viu que bacana? Então é cada dia mais comum esse preocupação com sustentabilidade, com consumir alimentos saudáveis, sem resíduos de agrotóxicos, e produzidos aí de forma sustentável. Então, vocês que são os futuros aí técnicos,
agrônomos, isso aí vai ser um desafio para as gerações futuras, né? A gente vai ter uma disponibilidade menor de adubo, a gente vai ter que produzir aí utilizando fontes renováveis aí de energia. E legal, turma, que nesse projeto, a água que é utilizada na irrigação vem do ar-condicionado, tá? Aquele ar-condicionado que fica pingando. Então, o pessoal pega, aproveita aquela água que está pingando, junta e joga lá para irrigar as hortaliças. Então, até a água, ela vem do ar-condicionado, aquele resíduo ali do prédio, né, do shopping. Então, vocês verem que tudo ali é sustentável, tá? Então, isso vai ser um desafio para vocês no futuro, vocês pensarem nessas medidas de produção de alimentos de forma sustentável, sem agrotóxicos, sem nada. Aqui é uma fotinha, né, lá do shopping, e isso gera emprego também para essas pessoas. Ah, professor, mas eu não sei como que eu faço para dimensionar o tamanho da minha horta. Como é que tamanho? Eu tenho 3 pessoas lá em casa, minha mãe, meu pai e eu. Como que eu faço para dimensionar uma horta para atender nós 3? Então, aqui é um cálculo, tá? Para dimensionamento. Ele considera-se uma área de 10 metros quadrados por pessoa, ou seja, 5 por 2, né? 2 passos aqui, mais 5, 10 metros quadrados. Então, é uma área bem pequenininha, 10 metros quadrados geralmente atende uma pessoa. Então, se for 3 pessoas, você vai precisar de uma área de 30 metros quadrados, tá? Isso a gente chama de horta para alto consumo. As hortaliças, elas exigem tratos culturais intensivos e diários, isso é bom, né? Ficar claro. Então, todo dia você vai ter que ir ali, fazer uma irrigação, olhar se tem uma planta daninha, tá? Se tem alguma praga, você arrancar aquela planta, jogar fora, uma doença. Então, uma pessoa ali, trabalhando em torno de 2 a 3 horas por dia, consegue manter uma horta de 150 a 200. E se for uma hortinha de 10 metros quadrados? Não gasta 10 minutos, né? De 5 a 10 minutos você vai irrigar ali, vai olhar se tem uma planta morrendo, vai tirar fora, vai fazer o replantio daquelas que você está colhendo. Então, é muito rápido, tá? É mais um lazer mesmo, do que um trabalho físico intenso. Então, muitas das pessoas fazem essas hortas para lazer, para se sentir bem, né? Aquela autossatisfação de você produzir o seu próprio alimento e aquela autossatisfação na hora de consumir aquele alimento, saber que tem uma procedência ali sem agrotóxicos, sem resíduo de inseticida. Então, isso é muito bom, tá bom? Outra classificação das hortas é a hortaliça de fruto. Então, a gente tem hortaliças de frutos, que parte delas como sementes imaturas, exemplo de turma de hortaliças de frutos, tá? O tomate, o melão, a melancia, a berinjela, o pimentão, o quiabo, a abóbora, o feijão vagem e ervilha. Então, todos eles têm um fruto, né? A herbácea, não. Os órgãos consumidos estão acima do solo, não sendo terras e suculentas. Exemplo de hortaliças herbáceas, aquelas que a gente consome as folhas, o talo, o haste, alface, o aspargo, o aipo e o funcho, né? São exemplos de hortaliças herbáceas. Aquelas que a gente consome as flores ou inflorescências, né? São herbáceas também, mas aí a gente se alimenta das flores ou inflorescências. No caso, a couve-flor, o brócolis, brócolis, desculpa, e a alcachofra. Isso são exemplos ali de hortaliças herbáceas. Então, hortaliças de fruto e hortaliças herbáceas. Dentro da herbácea tem aquelas que nós consumimos folhas, talos e hastes, e aquelas que nós consumimos flores ou inflorescências, tá? Além disso, nós temos aquelas que a gente chama de tuberosas. O que são tubérculos, né? Raízes. Então, pode ser raízes. Por exemplo, a cenoura, nós consumimos o quê? A raiz. A batata doce, a raiz. O nabo, a raiz. O rabanete, a raiz. A mandioca de mesa, também nós consumimos a raiz. Então, no caso desse, é hortaliça tuberosa. Além disso, nesse grupo, encontra-se hortaliças cujas partes utilizadas pelo homem desenvolvem-se dentro do solo, né? Então, ou abaixo, ou nesse nível. Então, aqui nós podemos pegar aqui algumas figuras, né? A beterraba, ela está dentro ou no nível do solo. A batata, ela está abaixo do solo. E a cebola está acima ou no nível do solo, tá? Então, essas são tuberosas. Os tubérculos, a batata, o inhame, o cará, que são as raízes, os rizomas, taro e gengibre, e os bulbos, alho e cebola, tá? Então, aqui são bulbos,
aqui são tubérculos, então nós consumimos ali, nesse caso aí, a gente chama de hortaliças tuberosas, tá? Que a gente consome raiz, tubérculo, rizoma e bulbo. Bom, professor, tem mais alguma classificação? Tem, sim. Então, nós temos aqui as hortaliças classificadas de acordo com o clima quente e o clima frio, tá? Desconsidere esse parou aqui. Quando eu estou dando aula presencial, eu marco para continuar na próxima aula, tá? Então, hortaliças de clima quente. Então, aqui nós estamos na região cristalina, que nós temos tanto condições climáticas quente quanto temperadas, né? Uma região muito alta, que está a 1.200 metros de altitude, então aqui venta muito e a temperatura é um pouco mais amena que as outras cidades, como, por exemplo, Goiânia, Itumbiara, é de onde que eu morei uns anos. Então, aqui é bem mais fresco. Então, aqui adapta tanto hortaliças de clima quente como hortaliças de clima frio. Isso é um dos poucos lugares no Brasil que você consegue ter uma condição climática igual a de Cristalina, né? Por isso Cristalina é muito rica, né? A gente produz batata no inverno, cebola em área irrigada, nós temos água, então aqui é uma das regiões que mais produz alimento no Brasil, essa região de Cristalina. E vocês fazendo um curso aí na área de agrárias, com certeza aí vocês vão ter condições de estar trabalhando e ter emprego, né, nessa área, porque é uma área que gera muito emprego. Então, hortaliças de clima quente, exigente em temperaturas elevadas, diurnas e noturnas, então tem que ser quente durante o dia e a noite. Exemplos, cucurbitáceas, batata doce e quiabo, tá? Depois eu vou falar para vocês o que são cucurbitáceas, a gente vai ter uma aula de classificação das hortaliças. Hortaliças de clima ameno, temperaturas mais baixas, próximas acima de 0 grau, pode tolerar geadas leves, então tomate, batata e alface. Olha que legal, aqui nós temos quiabo, temos batata, a gente consegue plantar aqui em Cristalina tomate, batata e alface também. E hortaliças de clima frio, né? Toleram temperaturas ligeiramente abaixo de 0, suportam geadas. Então, geadas, turma, é quando a temperatura abaixo de 0 graus e aquela água que está na atmosfera, ela condensa, né, ela vira gelo, e quando ela vira gelo, ela acaba furando ali a folha e queimando a folha, né? Então, a gente chama de geada. É muito comum quando as temperaturas ficam abaixo de 0 graus. Tem algumas culturas que suportam bem geada, é o caso do repolho do inverno, o alho e a alcachofra. Então, nós estamos aqui numa região que a gente consegue produzir tanto hortaliça de clima quente, quanto hortaliça de clima ameno, quanto hortaliça de clima frio, né? A gente produz alho. Então, essa aqui é uma região ímpar, tá, no Brasil, que é a região de Cristalina. Outra classificação das hortaliças baseados no ciclo de vida, então nós temos hortaliças anuais, bianuais e perenes. Professor, qual que é a diferença de anual para bianual e perene? Então, a batata, pessoal, ela geralmente é uma hortaliça anual. Ou seja, do plantio até a colheita é tudo feito dentro de um ano, tá? Então, a gente consegue fechar o ciclo ali durante um ano. Outro exemplo, turma, as bianuais, tá? No caso, a cenoura. Então, no primeiro ano, você tem que pegar a semente e produzir ali as raízes, tá? E no segundo ano, para você produzir a semente, você tem que plantar essa raiz, pegar a flor da raiz e colher a semente. Por isso que é 2 anos que demora. O produtor, geralmente, ele recebe a semente, ele já compra a semente, então ele consegue produzir dentro de um ano, né? Mas se ele for produzir sua própria semente, ele vai precisar de mais um ano. Então, geralmente, as sementeiras, elas produzem as sementes e vendem para o produtor que planta a semente e colhe ali as raízes, tá? Então, o ciclo da cenoura é 2 anos, aí é chamado de bianuais, que sejam 2 anos. E as hortaliças perenes. O que são perenes? Elas podem durar mais de 2 anos, elas podem ficar ali vários anos, tá? Essas plantas, elas prolongam a estação de crescimento, fornecendo alimento tanto mais cedo quanto mais tarde no ano, porque elas retornam ano a ano a cada temporada. Exemplo, o morango, a couve-manteiga, o espinafre, o agrião. Se você planta ali um espinafre, se você planta um agrião, você consegue colher esse alimento
em um ano, mas você consegue também deixar aquela planta ali colher nos outros anos, né? Então, ela fica ali perene, ou seja, você colhe ali vários anos, acima de 2 anos, tá? Você plantou ali o espinafre, você consegue ir colhendo ali vários anos. Plantou o morango, a mesma coisa, você consegue colher ali vários anos, tá? Maracujá e por aí vai, que são frutas, né? Perenes também. Bom, e como que eu faço o planejamento da minha horta, pessoal? Deixa eu ver aqui, tá? Faltam 8 slides. O espaço disponível deve ser dividido em forma a contemplar a área para sementeira, local onde são produzidas as mudas, ou seja, em torno de 1% da área total, se eu for fazer minhas mudas, né, se eu for produzir minhas sementes para atender 10 metros quadrados, eu vou precisar de 1%, ou seja, 0,1 metro quadrado, tá? Geralmente é 1% da área total. Se for uma horta de 100 metros quadrados, você vai ter que deixar reservado ali 1 metro quadrado para produzir mudas, tá? Isso é uma conta por alto, pessoal. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? A área para guardar ferramentas e insumos, então, seja na sua casa, seja no quintal, você tem que ter uma areazinha ali para guardar enxada, né? Para guardar ali um canivete ou alguma coisa que você vai utilizar ali, que seja pontiagudo, até por segurança para outras crianças, outras pessoas ali que transitam na área, tá? Então, é bom você ter um cantinho ali para guardar as ferramentas e os insumos, seja adubo, seja inseticida, o que for, se for uma horta comercial, você tem que ter lá separado essa área. A área para fazer a compostagem, o que é compostagem? É você pegar ali a casca de ovo com o resto de alimento, é aquilo que o cara fez lá na bitoneira no shopping, né? Ele pegou o resto de alimento, colocou o cal, colocou outras compostas ali e bateu aquilo ali. Geralmente, na horta caseira, o pessoal faz com a enxada, né? A gente pega um resto de alimento, ou às vezes compra no Mercado Livre, tem as minhoqueiras, né? Que você pode comprar no Mercado Livre, vem com as minhocas californianas, eles já entregam tudo pronto, e aí você pega o resto do seu alimento, vai jogando dentro daqueles baldes, alface, couve que sobra, arroz, feijão, e as minhocas, elas vão fazendo a compostagem. Ou seja, elas vão trabalhando aquele alimento. Você não pode pegar o arroz e jogar direto na planta, pessoal. Pegar o resto de feijão e jogar na planta que você mata. Você tem que fazer a compostagem. Nós vamos ter uma aula de compostagem, tá? Lá no IF eu dei aula de compostagem prática. A gente buscou lá o resto de esterco de cavalo, trouxe, misturou com palha, então a gente fez lá com a enxada, colocou ferro para ver a temperatura. Eu vou ensinar vocês como que faz compostagem, tá? O armazenamento do composto é a área para canteiros de produção. A área deve ser cercada, impedindo principalmente o acesso de animais indesejáveis. Imagina, você planta lá uma horta, aí vem sua galinha, cisca tudo lá sua horta. Ou vem um cachorro à noite e quebra lá seu pé de couve. Então, assim, geralmente você tem que cercar essa área para evitar assim, acesso de animais que não sejam desejáveis, seja para se alimentar, por exemplo, a galinha come a couve, seja ali para evitar quebras ali, danos, né, na hora de passar ali em cima um cachorro, um gato, por exemplo, tá? Em hortas comerciais, as mudas são normalmente produzidas em estufa, tá? Em bandeja de isopor. Então, vou mostrar para vocês, a gente tem nossa estufa, vocês passarem em volta do campus lá, vocês vão ver que eles estão lá montando a nossa estufa, já foi comprado, já está pago, agora o pessoal já montou um viveiro e montou uma estufa também. Então, a gente vai produzir ali mudas, né, de hortaliças para poder plantar lá do lado do nosso campo de futebol, que vai ficar lá embaixo, e mostrar para vocês na prática ali como que a gente faz a produção dessas mudas, como que a gente faz o transplantio, como que monta um canteiro, como que faz uma compostagem. Então, assim que a gente conseguir voltar às nossas aulas presenciais, né, devido à pandemia. Elementos necessários para a produção de hortaliça. É o meio onde a planta se desenvolve. Então, você vai precisar do solo, que é a terra, né, a terra bruta ali que você tira, os substratos que são preparados ou comprados, então você pode usar ali uma casca de ovo, um resto de arroz, ou um esterco bovino, ou um piso de frango, tá? Então você pode produzir, aproveitar aquele resto de alimento seu, ou você pode comprar de um produtor o esterco, por exemplo, tá? Ou o piso, ou ir numa floricultura e comprar ali o substrato já pronto, né? Aqui nós temos as
sementes, né, ou outros materiais de propagação. Semente hortaliça geralmente é barato, então custa ali em torno de R$ 1, R$ 2 o saquinho, né? Você consegue comprar em supermercados, comprar em floriculturas, tá? Então é muito fácil de achar ali sementes, isso aí não é problema, e são bem acessíveis em termos de preço, são baratas, tá? Ou você consegue produzir sua própria muda de estaca, de rebentos, de bulbos, tubérculos, colões, entre outros. Vou ter uma aula para mostrar para vocês o que é propagação de hortaliças em estacas, rebentos, bulbos, tubérculos, tá? Quais são as hortaliças que a gente consegue fazer dessa forma, ok? A gente vai ter uma aula sobre isso. O que precisa ter também? A água. Tomar água é importantíssima. Ela tem que ser de boa qualidade, para não contaminar as hortaliças. Então, por exemplo, você pega uma água que tem resíduo de esgoto, ela vai ter coliformes fecais, né, que são restos de fezes, seja humanas, seja de animais. Então, isso aí pode contaminar suas hortaliças. Isso pode dar uma diarreia, pode levar a uma infecção alimentar. Então, é muito importante vocês usarem água de boa qualidade, tá? Tanto para não contaminar, seja as hortaliças, seja o próprio solo, tá bom? Então, sempre água ali de boa qualidade. Ah, professor, o que é uma água de boa qualidade? Pode ser uma água que sai lá, pode ser uma água da nascente, pode ser uma água de um rio, um rio que não esteja contaminado, pode ser uma água tratada pela Saneago, tá? Ou pode ser um poço seu de casa também. Geralmente a gente usa fazer uma análise da água quando a gente tem dúvida, tá? Para ver se tem contaminação, não. Tem empresas que fazem essa análise de água. Sol, turma. A planta, ela faz fotossíntese, vocês vão aprender isso, tá? Ela pega a energia solar e produz ali o carbono, fixa o carbono, o dióxido de carbono está na atmosfera e produz ali seu próprio alimento. Mas para isso ela precisa da clorofila, né? Que é a luz solar. Então ela tem que estar exposta ali à luz. Não adianta. Tem plantas de sombra? Tem, mas geralmente hortaliças, elas são plantas de sol ou meio sol, tá? Então elas têm que ter luz ali, seja natural do sol, seja artificial através de lâmpadas. Cada dia mais cresce a produção de hortaliças com lâmpadas, né, que imitam o sol, mas tem que ter iluminação, tá ok? É qualquer lâmpada que funciona? Não, gente. Tem um comprimento, a lâmpada, geralmente é uma lâmpada roxa, especial para plantas, tá? Não é qualquer lâmpada que você compra aí que vai funcionar. Elementos necessários também continuando, né, para a produção de hortaliça. O ar, a planta inteira respira, inclusive as raízes, ela respira. Então, ela precisa de ar, tá bom? Então, essa planta, ela precisa de ar. Então, se o solo está muito compactado, é uma dificuldade. Então, nós precisamos ali de ar, seja para os peixes, seja para as plantas. Então, por isso que a gente mistura, às vezes, substratos com a granulometria maior, ou seja, um pouquinho maior, né? Um grão de areia, um pedacinho de pedra, um toco, para poder facilitar a entrada de oxigênio, né, turma, no solo. Então, como a planta respira, ela precisa de oxigênio. Então, se você tem um solo ali muito pequenininho, argiloso, às vezes a planta morre, tá? Nutrientes. Então, se o solo for pobre em nutrientes, temos que completar por meio de adubos, tá? Então, o adubo ali pode ser orgânico, eu falei para vocês, ou mineral. Nesse caso aqui, turma, o próprio peixe, ao alimentar da ração, ele defeca, né? Esses restos aí, que sejam de cocô, ele vai lá para o fundo do tanque, aí tem uma bomba que captura esses resíduos orgânicos e joga lá na água da irrigação da planta. Então, o próprio peixe ali, ele produz nutrientes para a planta, né, que são nas fezes desse peixe. Então, a fezes desse peixe tem resíduos de nutrientes que são utilizados, é como se fosse a fezes do boi, né, com o esterco, ou a fezes lá do frango, que é o piso. Aqui é uma fezes de peixe. Então, essa fezes de peixe é bombeada ali junto com a água e vai atender ali as necessidades nutricionais da planta, tá ok? Então, mão de obra. A horta, ela pode ser intensiva, exigente em mão de obra, os tratos ou serviços diários devem ser divididos entre os participantes. O sucesso de uma horta comunitária está diretamente relacionado ao movimento e comprometimento das pessoas que participam de sua execução, tá bom? Então, depende muito de mão de obra, turma,
para poder produzir. Estou terminando, tá? Falta 2 slides, eu já vou liberar vocês para o Anderson, tá? Eles esperam 5 minutinhos lá. As ferramentas. Quais são as ferramentas para a produção de hortaliças? Então, a enxada, enxadão, o sacho, o rastelo, o pulverizador, que pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser costal, pode ser manual, o regador ou mangueira de borracha, o conjunto de ferramentas de jardim, como colheres de transplante, rastelinho, pás, curva reta, forcado ou gardado, em hortas comerciais, máquinas, implementos agrícolas, arado, grade, escarificador, enxada, rotativa, etc. Há uma pergunta que o aluno faz: professor, para mim produzir uma horta de jardim, eu preciso de tudo isso? Não, turma. Você começa ali, às vezes até com uma própria colher, ou alguma coisa assim, bem simples, né? Para produzir sua pequena hortaliça. À medida que você vai crescendo, que você vai pegando gosto e vai aprendendo, você compra um rastelo, você compra uma enxada, tá? Um enxadão que vai te ajudar. Mas no início, não. No início, você consegue fazer isso tudo praticamente manual. Mas a relação das ferramentas, elas estão aqui, tá? Que a gente usa mais em horta. Outros insumos, que é o calcário, eu vou explicar para vocês para que serve esse calcário, mas é para corrigir o pH, ele vai ligar o cálcio com alumínio e vai aumentar o pH do solo. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona esse pozinho branco aí que o pessoal joga, né? As caudas, que são extratos de planta, como o NIM, como o extrato de fumo, que tem propriedades inseticidas que controlam pragas e doenças, tá? E preparados, biofertilizantes. Você pega resíduos de alimentos e coloca num chifre de boi, enterra lá no solo, que a gente chama de agricultura biodinâmica, deixa lá um mês, aí aquilo ali vai transformando em biofertilizante. Depois pega aquilo, mistura na água, tá? Eu vou ensinar vocês a produzirem alguns tipos de biofertilizantes, que são resíduos de plantas e outros produtos, ok? É importante escolher um local adequado, pessoal. Em áreas urbanas, às vezes, é limitado, a gente não tem muita disponibilidade de área, né, devido ao terreno pequeno, e também há muitas interferências, né, às vezes a gente tem ali muro, animais, tem as cimentadas, né, mas deve-se, na medida do possível, dar preferência para os locais com essas características aqui, ó, proximidade da água, né, de boa qualidade e em abundância, então elas precisam de muita água, né, então você precisa de irrigar ali todo dia, proximidade das casas das famílias, né, para facilitar o acesso, para pessoas participantes da horta, facilitar o trabalho de manutenção da horta, evitar furtos também, você fazendo um lote vago ali, aí você planta alface, planta tomate, daqui a pouco as pessoas entram lá e roubam suas hortaliças, né? A área tem que ser exposta ao sol o dia todo por 4 a 6 horas diárias. Então, não adianta plantar do lado do muro muito alto, que uma casa, um prédiozinho do lado, que vai ter sombra o dia inteiro e não vai conseguir produzir. Então, tem que ser uma área que tenha sol, né? Se for no jardim vertical, tem que ser na área que bate sol ali de manhã ou à tarde, ok? Distante de árvores para evitar o sombreamento, competição por nutrientes, terrenos não sujeitos a alagamento, ou seja, poça d'água, né, ou encharcamento, e ligeiramente encharcados, inclinados, né, tem que ter uma inclinação pequena para a água escorrer, tá, Tom? Para não acumular. Áreas de solo de consistência média, areno argilosa, então não pode ser muito argiloso, porque compacta muito, não pode ser muito arenoso, que não acumula água, então tem que ser uma mistura de areia com argila. Se possível, evitar os solos muito argilosos ou arenosos, tá? Então, turma, era isso, tá? Eu quero agradecer, não tem pergunta aqui no site, eu tenho que liberar vocês também para a aula do Anderson, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos o nosso momento síncrono, tá lá no chat, mas eu posso olhar para vocês aqui, tá marcado, tá? Eu acho que é terça-feira que vem, ou quarta, então a gente pode mandar dúvidas. Se quiserem mandar as dúvidas para o meu e-mail também, à medida que for surgindo, pode mandar para o meu e-mail, tá? Eu vou estar interrompendo aqui a aula,